Essa linha das crianças. Hoje é só você. Você vai estar todo especial, Hoje massa você é glória de exclusivo. Deus. Hoje a atenção é só Deus pra vai você. continuar fazendo a obra em nossas vidas. Abra sua Bíblia, irmão. Jeremias, livro do profeta Jeremias, Antigo Testamento, capítulo 3. Livro do profeta Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és glorioso, Tu és o Deus que está sempre nos proporcionando, nos abençoando e com certeza nos dando a oportunidade para ter uma vida de bênção e de vitória. E Deus assim vai continuar falando aos nossos corações nessa noite. Jeremias, irmãos, capítulo 3, versículo 15. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Eu não sei se os irmãos sabem, mas hoje é o dia do pastor. É o dia do pastor hoje. Tem dia para tanta coisa, né? Dia do pastor é uma data simbólica, né? Como dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados. Eu creio que essas datas, elas têm muitas das vezes uma intenção comercial, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo do lado bom da coisa, eu vejo como um lado que a gente faz uma reflexão sobre as nossas vidas, seja em qualquer área da vida, né? Dia dos pais, quantas vezes a gente não dá uma atenção que deveria dar aos nossos pais, à nossa mãe, ou o dia dos namorados mesmo, ao nosso cônjuge, né? Isso é importante. Ontem, dia 12, foi dia dos namorados. Hoje, dia 13, estamos aí como o dia do pastor. Então, vamos ler a palavra de Deus, que diz Jeremias 3,15. Acompanhe a leitura comigo, por favor. E vos darei pastores, segundo o meu Coração. que vos apacente com Ciência. e com Inteligência. amém, irmãos? É interessante que pastor, eu quero que você compreenda, a palavra, o nome pastor, sabe, ele tem um dever, ele tem uma obrigação, ele tem uma conduta, ele tem uma postura, que vai estar enquadrado dentro da palavra de Deus. É importante que o pastor, ele foi, assim, uma autoridade criada por Deus para conduzir o rebanho, para conduzir as ovelhas do Senhor Jesus. Obviamente, o pastor, ele tem autoridade na igreja, porque Deus lhe otorgou essa autoridade. Ou seja, a autoridade constituída por Deus. E é muito importante a gente entender o que é o pastor, qual é o papel do pastor, qual deve ser a conduta do pastor. Tem um salmo muito conhecido na igreja, que diz o quê? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Sabe que a gente sabe que está falando do Senhor Deus, do Todo-Poderoso, do pastor dos pastores, do pastor que conhece o nosso coração, que sabe quem nós somos de fato. Mas quando a Bíblia diz assim, eu vos darei pastores, o próprio Deus estabeleceu isso, irmão. Então é preciso entender que pastor é condutor. A função do pastor é orientar a ovelha, é conduzir o rebanho, é cuidar, porque pastor não é aquele simplesmente que fala o que quer, o que pensa, ele tem que falar dirigido pelo Espírito Santo. O pastor é aquele que na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, ele vai orientar a ovelha, para que a ovelha faça aquilo que agrada a Deus, não é aquilo que agrada ao pastor. Quando você vem à igreja, você não vem à igreja para agradar o pastor, você vem à igreja para agradar a Jesus, que é o Senhor dos Senhores, que é o Todo-Poderoso. Mas, obviamente, Deus constituiu pastor, Deus constituiu um ministério. Existe um ministério dentro da igreja, um ministério eclesiástico. Existem algumas igrejas evangélicas que tem pastor, evangelista, presbítero, tem os diáconos. Cada um tem uma função.
Cada um vai trabalhar em uma determinada área da igreja e cada um vai respeitar a hierarquia que existe da igreja, que foi estabelecida por Deus. Porque quem estabeleceu isso foi Deus, não foi o homem, irmão. Infelizmente, tem muita gente que está pastoreando a sua própria vida. E por ele pastorear a sua própria vida, ele está caminhando por lugares que não deveria caminhar. Porque sabe o que acontece, irmão? Quando você não se submete à autoridade, você sai de um princípio que Deus estabeleceu. Eu falei aqui numa determinada administração que eu ministrei com os irmãos, que nós estamos debaixo da autoridade de Deus, da autoridade pastoral, da autoridade dos pais e das autoridades que existem, as autoridades estabelecidas, né, dentro da sociedade que a gente vive. Seja ele no executivo, seja ele no judiciário, seja ele no legislativo. Nós estamos debaixo da autoridade. Deus não é aquele que vai agir contra a autoridade, porque quem estabelece, a Bíblia diz que toda autoridade, em Romanos fala, toda autoridade é constituída por Deus. É Deus que constitui a autoridade. Às vezes, eu e você, dentro da lógica humana e dentro do nosso entendimento, não queremos se submeter à autoridade, porque às vezes aquela autoridade, infelizmente, não transmite aquilo que deveria transmitir. Ou seja, tem o cargo, tem a função, recebeu a autoridade, mas não exerce de fato. Podemos dar exemplo de vários. Por exemplo, um policial que muitas das vezes é corrupto, né? Um policial que às vezes vive uma vida de corrupção, que não está de fato fazendo aquilo para qual ele foi chamado. Então a gente às vezes tem muitas vezes as pessoas querem generalizar e acha que todo policial é corrupto. Não, irmão. Tem policial que é honesto, tem policial que cumpre o seu dever de fato. Então você tem que entender que na sociedade que nós vivemos não existe aquele grupo que não tenha erros ou defeitos. É óbvio que existe, mas a diferença é você entender que a pessoa ela foi chamada para assumir um cargo, uma autoridade que Deus otorgou, que aquela sociedade, aquele meio que ele convive estabeleceu para ele exercer. Um médico, quando se forma, ele faz um juramento lá, irmão. Ele faz um juramento. O advogado, quando se forma, ele faz um juramento. Mas quantos médicos não cumprem o seu dever como deveria? Né? Recentemente, né, um vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro, ele deu ordem de prisão a uma médica de um UPA que ela não estava atendendo, irmão. Entendeu? A pediatria do UPA, o atendimento, ela chegou às 19 horas para exercer a sua função lá no UPA, era 21h30, já tinha passado 2 horas e meia, várias crianças com problema, de acidentes que sofreram, com problemas graves, e ela não atendia, já tinha passado 2 horas e meia que ela tinha chegado na unidade e não tinha. Algumas pessoas denunciaram ela, e o que aconteceu? Denunciaram para esse vereador foi lá, verificar o caso, certificou-se do caso e deu a voz de prisão e prendeu. E ele falou, irmão, eu não tenho prazer, queridos, eu não tenho prazer em fazer isso, até porque eu não estou aqui para denigrir a imagem dos médicos, mas nós temos que entender que tem alguns que estão exercendo a função, ou seja, que tem a função, mas não exerce. Tem um título, mas não exerce. E dentro da igreja não é diferente, irmão. Vivemos hoje em tempos difíceis. Quantas pessoas levam o título de pastor, ou de bispo, ou de arcebispo, ou de qualquer coisa desse tipo, irmão, mas não exerce de fato, não exerce a sua função como pastor, porque o pastor, irmão, a Bíblia diz que o pastor, ele é responsável pelas almas. O pastor é aquele que conduz, é aquele que orienta. Obviamente, o pastor vai ter momento que vai chamar a sua atenção, não é que ele vai te chamar a atenção, ele vai usar a palavra, que vai te chamar a atenção é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmão, a própria palavra, ela tem a essência que vai agir no homem, para mudar a vida do homem, para corrigir a vida do homem e fazer do homem um homem abençoado. Porque é Deus que faz isso. Porque eu acho lindo, irmãos, é que na igreja evangélica, as pessoas dizem que a igreja evangélica é a igreja dos ex. E é dos ex mesmo. Ex-mentiroso, ex-71, ex-pilantra, ex-adúltero, ex-prostituto, ex-viciado.
e por aí já vai, ex-alcoólatra, e por aí já vai, ex-violento, ex-agressivo, ex-matador, ex-assassino, ex-estelionatário. Por quê? Porque o Espírito de Deus entrou, porque o homem entendeu que precisa de Jesus na sua vida, porque o homem sem Jesus ele vai se autodestruir. A grande diferença do homem com Cristo para o homem sem Cristo é que o homem com Cristo ele entende que a sua vida não é mais dele, é de Deus, e ele procura alinhar a sua vida com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. A diferença está essa. Então, muitas das vezes, irmão, o camarada, infelizmente, ele quer se intitular pastor. Ele se autodenomina pastor. E muitos até são consagrados em ministérios que têm comprometimento com a palavra, que têm responsabilidade e que realmente até começam bem, mas depois perdem a noção, perdem o entendimento de que foi Deus que colocou ele, que Deus usou ele, Deus capacitou ele para ser pastor. Não é para ser Deus, não é para ser uma pessoa famosa, não é para ser uma pessoa que vai querer se superar aos outros, não, irmão. O pastor, ele tem função, ele tem dever, ele tem obrigação. Em qualquer área da vida, irmão, existem direitos e deveres. Você compra um carro zero autorizado, você vai sair de lá, dependendo da marca do carro que você comprar, ele vai ter 3 anos de garantia, vai ter 4 anos de garantia, vai ter 5 anos de garantia. Tem marca que dá até 6 anos de garantia. Mas para você ter a garantia, o que você vai ter que fazer? As revisões. Se você não fizer as revisões dos carros, na determinada quilometragem que cada montador estabelece, você perde a garantia. Então, qual é o seu direito? O seu direito ele só tem valor se você cumprir o seu dever. Assim em qualquer área, seja em qualquer coisa que você compra. Então, se você, meu irmão, se Deus, quando constitui alguém como pastor, ele constituiu alguém como autoridade sobre a tua vida. O pastor, ele tem autoridade, mas a autoridade que ele tem está alinhada com a palavra. Por isso que eu gosto muito de citar, como diz a Bíblia, eu gosto muito de citar lá em Efésios capítulo 6, versículo 1 em diante, quando diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. No Senhor. Toda a submissão da igreja, toda a submissão das ovelhas está baseado na Bíblia. Você não pode se submeter a uma liderança pastoral se a liderança pastoral, aquilo que ela estiver ministrando sobre a tua vida, não está na Bíblia. Não tem contexto, não tem fundamento. Você não vai se submeter, isso você não vai estar em rebeldia, você vai estar alinhado com a palavra de Deus. Agora, precisa-se entender uma coisa, irmão. Pastor é autoridade constituída por Deus. Diga comigo, pastor é autoridade constituída por Deus. Preste bem atenção, irmão. Em qualquer área, ou em qualquer profissão, ou em qualquer situação, qualquer área, digamos assim, seja no executivo, seja no judiciário, seja no legislativo, nós temos que entender que existe autoridades constituídas. E nós temos que submeter. Quando a gente vai ao médico, quando a gente vai no hospital, a gente geralmente entende que o médico que vai atender ali, ele tem autoridade para resolver aquilo ali, primeiro porque ele é um camarada que conhece a área, a profissão, a área que precisa ser cuidada. E você entende aquilo e você até um certo ponto vai entender que aquilo que ele vai fazer, você vai, dentro do seu entendimento, da sua limitação, você vai ter percepção se aquilo que ele está fazendo é certo ou não. Mas existem coisas que você precisa entender, tem que ter uma noção básica, porque se você não tiver uma noção básica, não vai funcionar. Por isso que cristão, irmão, que não lê a Bíblia, ele não sabe se o pastor está conduzindo ele de acordo com a vontade de Deus. Infelizmente, algumas igrejas hoje, que não têm a escola bíblica dominical, ela faz com que as ovelhas se tornem presa fácil para seguir aquilo que eles falam. Aí cria um monte de situações que as pessoas acreditam que é verdade e se tornam frustradas com Deus. Agora, Deus não é culpado se infelizmente o cara tem um nome, tem um título e usa, sabe, de meios sensacionalistas, de meios que trabalham no teu emocional para te atrair, para te conquistar, para tirar a pele da ovelha, para tirar a gordura da ovelha e fazer com que a ovelha se sinta
atenção, irmão. Deus nunca vai te decepcionar. Preste atenção no versículo que a gente acabou de ler. Primeira coisa que eu preciso entender, tá bom? Quem constitui pastores é Deus. Nós acabamos de ler aqui. E eu vos darei pastores. Foi o próprio Deus que estabeleceu isso. Não foi o homem. Ah, que não precisa ser pastor. Precisa sim. Foi o Deus que estabeleceu isso. E eu vos darei pastores. Agora preste atenção no que ele falou. Que vos apacente com ciência e inteligência. O que é ciência, irmão? A ciência, ela parte do princípio que um dos métodos da ciência é a observação. O que é ciência? A ciência é um conhecimento aprofundado de alguma área da ciência, de alguma área da vida. Por exemplo, a biologia, né? É a ciência da vida. Biologia, certo? A botânica é a ciência da vida de quê? Dos vegetais. E por aí já vai. Né? A psicologia é a ciência que está ligada às ciências humanas, ao comportamento humano. É um estudo sobre o comportamento humano. Quando ele diz consciência, está falando de ciência de quê? Do conhecimento teológico. O que é teologia? É a ciência acerca de Deus e das coisas de Deus. Por isso que o pastor, ele tem que ter um conhecimento teológico, sim. Tem que ter um conhecimento da palavra, sim. Para que ele venha orientar a ovelha de acordo com o que a palavra diz, para que ele não tome direção errada, para que ele não haja de maneira errada, para que ele não faça aquilo que ele pensa, mas sim aquilo que a Bíblia de fato revela. Infelizmente, quantas pessoas hoje estão sofrendo dentro da igreja? Quantas pessoas estão sendo enganadas dentro da igreja? Porque as pessoas trabalham no emotivo da pessoa. Vai lá, venda seu carro e vem andar para a igreja. Deus está mandando você vender seu carro e dar para a igreja. Irmão, eu não estou dizendo que Deus em algum momento não possa trabalhar, mas Deus não vai usar o pastor para dizer isso. Deus vai usar o pastor para dizer, sabe o quê? Irmão, nós estamos numa campanha aqui na igreja hoje, e o Espírito Santo Deus falou comigo que tem irmão aqui que vai vender seu carro e vai ofertar na igreja. Mas não disse quem era. Não se referiu a quem era, porque talvez alguém que às vezes jogou até em casa e disse, Senhor, eu estou com vontade de vender meu carro para doar na igreja, mas se for a tua vontade, confirma. E aí às vezes Deus ministra ao pastor, o pastor vai ministrar, aí confirmou no coração do irmão. Porque você tem que entender que Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Agora, você não usar de forma, sabe, sair dando tiro. Ah, irmão, você que tem um carro aí, ó, Deus está mandando você vender seu carro e doar para a igreja. Se você quer ser... Irmão, para com isso. Está trabalhando no emocional dos irmãos. E aí tem quantas pessoas que se decepcionaram. Venderam seu bem material, venderam sua casa, venderam seu carro e doaram na igreja. E hoje estão frustrados, estão fora da igreja, estão fora da presença de Deus e querem lutar com Deus. Deus não é culpado, meu irmão, se você foi enganado. Mas pastor, eu fui enganado dentro da casa de Deus, meu irmão. A Bíblia diz bem claro, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Você é vivo pela emoção, você não é pelo Espírito Santo, irmão. Porque você pode tomar uma atitude que pode gerar para você uma situação difícil, sim, com certeza. Eu conheço um pastor que ele estava contando a história dele. E ele disse que ele sempre fazia campanha na igreja. E ele fazia parte dessa igreja, ele não era o pastor dessa igreja. E ele tinha esposa que trabalhava no banco e teve uma campanha na igreja, e essa campanha ele sempre participou das campanhas da igreja. E ele quis participar de uma forma que fosse marcante na vida dele. O que ele fez? Ele fez algo que aos nossos olhos é loucura. O que ele fez? Ele chegou para a esposa dele, pediu para a esposa dele pegar uma determinada quantia emprestada no banco, para poder pagar parceladamente aquela quantia, porque ele queria dar uma oferta que, sabe, que custasse, que fosse sacrifício para ele. Mas foi uma coisa dele com Deus, ele não agiu pela emoção, ele pediu a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo Deus confirmou com ele, confirmou com a mulher dele concordou com a atitude dele, e fizeram, e o que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Depois que ele fez isso,
as coisas ficaram mais difíceis para ele, apertou mais ainda para o lado dele. Na hora de pagar a prestação do empréstimo era um sacrifício, eles deixavam de fazer compra para a casa dele para pagar a prestação do empréstimo, e começou a passar uma luta muito grande, mas muito grande mesmo, muito difícil. E ele ficava: Jesus, o que aconteceu? Onde eu errei? Eu investi no teu reino, na tua obra, eu procurei agir na direção do teu Espírito, tu confirmou com a minha esposa, e hoje eu estou passando essa situação difícil, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, me ajuda. E Deus começou a agir no sobrenatural na vida desse irmão. Sabe como é que Deus começou a agir? E Deus começou a agir em outras vidas, em outras pessoas, que simplesmente saíram de casa, e o Espírito Santo dizia para ele assim: ó, vai na casa do meu filho, e vai lá e dá isso de oferta para ele. E a oferta que o camarada ia lá dar para ele era o dinheiro para ele pagar a prestação do empréstimo, e o dinheiro para ele fazer compra para a casa dele. Irmãos, tem coisas, quando você é dirigido pelo Espírito, você pode até passar por um aperto ou dificuldade, mas frustrado por Deus você não será. Sabe por quê? Porque tudo que a gente faz na direção do Espírito Santo é porque Deus está nos dando um norte, uma direção, para que a gente tenha uma experiência com Ele, para no tempo certo Ele se manifestar, para que você tenha experiências com Ele, para saber que Ele é o Senhor da tua vida. Então há situações diferentes, irmão. Não é a trabalhar no emocional, é você pedir direção ao Espírito Santo e Deus vai confirmar. E esse irmão fez a campanha. Passou-se anos, e anos, e anos. Hoje, já tem mais de 30 anos de ministério. E as bênçãos que ele veio desfrutar das campanhas que ele fez na vida dele, foi praticamente 10 anos para cá. Aprenda uma coisa: toda vez que você fizer uma coisa para o reino de Deus, tem que estar na direção do Espírito Santo. Por mais que você ame a igreja, por mais que você ame o seu pastor, por mais que você ame a igreja que você está, por mais que você, meu irmão, não haja pela emoção, peça direção ao Espírito Santo. Eu estou falando isso, e eu sou, por exemplo, sou uma pessoa muito emotiva, e muitas vezes eu tomo decisões emotivas na minha vida e sofro a consequência das decisões que tomo. Isso é qualquer um de nós. Mas precisa entender uma coisa: o pastor, ele é um líder espiritual, sim, mas o pastor, ele não pode agir, sabe, no teu emocional. Ele tem que agir na direção do Espírito Santo. E tu sabe que você tem discernimento quando está agindo no emocional do Espírito Santo, se você busca pelo Espírito Santo. Mas se você não buscar pelo Espírito Santo, você não vai ter discernimento, irmão. Então, pastor, você está debaixo da liderança pastoral. Quando o líder pastoral, ele ministra aquilo que está na palavra. Porque se ele não ministrar o que está na palavra, verdadeiramente aquilo que Deus quer fazer na tua vida, muitas das vezes não é feito porque você não deu lugar ao Espírito, mas ouviu a voz do homem. Você vê o que a Bíblia diz? Que o homem, muitas das vezes, você vê que a palavra de Deus diz que Pedro quantas vezes falou isso, os discípulos quantas vezes falaram isso: sigo eu a Deus e não o homem. Sigo eu a Deus e não o homem. Quando eles falam isso, não é no sentido de uma rebeldia, não. É que quando a liderança estabelece algo que está fora dos parâmetros de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender é que o pastor foi constituído de Deus. Segunda coisa, não se submeta à liderança pastoral se não estiver alinhado com a palavra de Deus. Tem que estar alinhado com a palavra. Se não estiver alinhado com a palavra, não vai dar certo. Você quer ver um exemplo? Eli era um líder, era um dos outros pastores daquela época, sendo ele sacerdote, juiz e profeta. Ele permitiu que coisas erradas aconteçam no seu ministério, mas nem por isso o povo se corrompeu. Então temos que entender o seguinte, irmão: às vezes tem líderes que têm o título de pastor, mas se corrompem. Você não pode olhar para aqueles que se corromperam, você tem que olhar para a palavra de Deus. Por isso que o cristão, ele diz assim: olhai para o autor da nossa fé. Quem é o autor da nossa fé? Jesus. Quem morreu na cruz por nós? Jesus. Quem nos dá vida eterna? Jesus. Qual o sangue que purifica todo pecado? Jesus. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Quem é o salvador da nossa alma? Jesus. Mas o pastor tem o seu valor? Sim. Então, quando a gente diz que vos apacente consciência, vamos lá para Provérbios. Provérbios 16 diz assim. Provérbios 16, ele fala, Provérbios 16 não, é Provérbios 10, 9. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, e a ciência dos santos é a prudência. Meu irmão, cristianismo
pastor, ele tem que agir prudentemente. Mas pastor, peraí, o que é prudência? Prudência é aquilo que gera um equilíbrio nas atitudes, na maneira de falar. Prudência é fazer com que você possa até agir no momento que está fora, de repente, da dimensão humana, mas está na dimensão de Deus, mas dirigido pelo Espírito Santo. Porque talvez eu possa ministrar algo para a igreja, algo para você, que para você é surreal, que para você é impossível, mas se Deus está agindo, você vai entender, porque o Espírito que testifica aí vai testificar aí também, o Espírito que fala aqui vai falar aí também, porque é Ele que tem poder de agir em mim e você. Só Ele pode moldar a minha vida e a sua. Só Ele pode ensinar você a ser homens e mulheres com fé e confiança. E isso vai fazer a diferença. Você pode observar quantas vezes Deus ministra uma palavra e usa um pastor para ministrar a sua vida. Usa alguém para ministrar o teu coração. Ah, mas só pode ser pastor? Não, pode ser o irmão da igreja. Talvez um irmão que seja analfabeto, talvez um irmão que seja semi-analfabeto, talvez um irmão que seja uma pessoa muito simples, talvez um irmão que seja muito pobre. Não, irmão, Deus não está preocupado com o nível de poder social, com o nível de capacidade intelectual, não. Deus não está preocupado com a beleza exterior, não. Deus quer usar quem Ele quer, quem dá lugar para Ele usar, Ele vai usar. Quando você vai lá para Atos dos Apóstolos, que você vai ver Pedro e João, a Bíblia diz que eles eram homens indoutos. Eram homens indoutos, mas homens que ensinavam a palavra. E aqueles homens que eram estudados, que eram renomados, que estavam ali no Sinédrio, que estavam ali no meio dos grandes, dos famosos, dos que influenciavam, que tinham conhecimento cultural, que tinham conhecimento, acadêmico, que tinha posição, ficaram maravilhados com a posição de Pedro e João. E eles diziam entre si, se você ler o texto lá, mas estes que são indoutos, em outras palavras, estes que são analfabetos, esses que são semi-analfabetos, esses que não têm um título, não têm um nome, não têm um doutorado, não têm um mestrado, não, mas têm o Espírito Santo. Então a primeira coisa é se identificar, irmão. O cristão, ele tem que entender que a vida do seu pastor, ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Pastor que não é dirigido pelo Espírito Santo, ele pode ter tipo de pastor, pode ter cara de pastor, pode até ter aparência de pastor, mas ele perdeu a direção há muito tempo. Porque o pastor, ele tem que saber lidar com várias circunstâncias da vida, com a problemática da vida. O pastor, ele foi preparado por Deus para isso, para resolver o problema. Quando você vê aquela história falando de Salomão, a Bíblia diz que Deus levantou Salomão. Vocês conhecem bem essa história, não é isso? Que duas mulheres tinham 2 filhos, certo? E os 2 filhos, as mulheres vieram no mesmo dia, e o filho de uma morreu, a outra de madrugada, enquanto a outra estava dormindo, ela pegou o filho morto dela, deu para a mulher, e pegou o vivo da mulher e pegou para ela. Agiu com má intenção. Agora eu pergunto para vocês, há 4.000 anos atrás, não tinha como fazer DNA. Há 4.000 anos atrás não tinha como fazer nenhum tipo de exame científico para comprovar que aquele filho era daquela mulher ou era da outra. Não tinha como fazer. E aí como é que vai resolver isso? Quem tem o Espírito Santo sabe resolver. Questões que a ciência não sabe resolver. Questões que os homens não sabem resolver. E aí o que aconteceu? Salomão, com muita sabedoria, disse, me dá a criança aqui. Vamos fazer o seguinte. Já que uma diz que é dela, a outra diz que é da outra, então vamos resolver esse problema, agora dá a espada aqui, vou cortar a criança no meio. Vou dar a metade para um e a metade para outro. A gente sabe que se partisse a criança no meio, a criança ia morrer, certo? Quer que a mãe verdadeira disse? Não, não faça isso. Para matar a criança, eu prefiro se eu deixar a criança com ela. A outra disse assim, não, pode partir no meio. A metade é dela, a metade é meu. Ele percebeu que aquela não era mesmo. E ele disse, então, dá para essa aqui. Irmãos, aprendemos uma coisa. Quando a Bíblia fala que nós devemos apacentar com ciência, ter ciência é ter o Espírito Santo. Ter ciência é ser dirigido pelo Espírito Santo. Ter ciência é ter conhecimento da palavra. Ter ciência é dar lugar à palavra. Ter ciência é alinhar tudo com a palavra. Porque, presta atenção, quando a Bíblia diz que a ciência dos santos é a prudência,
Por que a prudência? Porque quando você anda prudentemente, a probabilidade de você glorificar a Deus é muito maior, sim ou não? Uma pessoa que tem uma vida imprudente, ela avança sinal, ela briga com qualquer um, ela não tem nada, ela é desorganizada, fica com tudo bagunçado, não tem hora para pegar, não tem hora para sair, não tem hora para chegar, não tem compromisso com ninguém, não tem comprometimento com ninguém. Então, provavelmente, ela tem uma vida imprudente. Imprudente muitas das vezes em situações da vida que tomam, decisões que tomam, que pode gerar problemas para a sua vida. Mas, irmãos, Deus nos dá pastores que nos abençoam, pastores que nos orientam, pastores que nos aconselham, pastores que estão do nosso lado no momento difícil. No momento difícil, quem tem que estar do seu lado para te aconselhar é o pastor. Você tem que estar pedindo conselho a pessoas que não têm vida com Deus. Eu não estou dizendo que tem que ser necessariamente o pastor. Às vezes a sua esposa pode ser uma pessoa usada por Deus através do Espírito Santo para te aconselhar também. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes a gente vai lá para o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, irmão, presta atenção, bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmão, crente não pede conselho para ímpio. Crente pede conselho para crente. Crente pede conselho para quem tem vida com Deus, para quem tem comunhão com Deus. Eu vou pedir conselho para uma pessoa que não tem vida com Deus, que não tem comunhão com Deus. Que tipo de conselho essa pessoa pode me dar? Eu estou com problema no meu casamento, vou pedir conselho, ele vai dizer, chuta a bunda da tua mulher e arruma outra. Chuta a bunda do teu marido e arruma outra, porque é uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, não tem temor de Deus. Então, meu irmão, pastor foi constituído por Deus para apacentar, para orientar, para aconselhar. Por isso que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade. Agora, pastor, ele não vai só viver no momento da bênção, ele vai viver no momento da luta, da adversidade, da dificuldade. No momento que vem as dificuldades também, o pastor vai estar ali para aconselhar, para estar do lado da ovelha. Quantas vezes as pessoas têm problema na sua vida e não tem ninguém do lado dela para aconselhar? Porque a Bíblia diz o quê? O que é que diz no Salmo 23? Porque a tua vara e o teu cajado, me consola. Para que serve a vara e o cajado? Não é para machucar, não. O cajado na Bíblia, por isso que o cajado do pastor é para tirar a ovelha que caiu no precipício ali, ó. Caiu no buraco, ele pegava ali, ó, para puxar a ovelha e tirar de lá. Quando a Bíblia fala de Jesus, o bom pastor, Jesus fala que o bom pastor, ele tem 100 ovelhas, se uma se perder, ele deixa as 99 no redil e vai lá buscar uma que não está no redil, porque ele vai cuidar daquela que não está no redil. Porque muitas das vezes a que não está no redil, no movimento, na trajetória, na caminhada, ela teve um problema. E é nesse momento que o pastor tem que estar lá. Pastor, eles têm que estar do lado para aconselhar, para orientar, para cuidar. Pastor não é aquele simplesmente que só está preocupado com a ovelha que lhe favorece, com a ovelha que não lhe dá trabalho. A gente sabe que tem ovelhas que é mais difícil, sim, mas a gente é difícil. Porque se a gente partir do princípio que nós somos difíceis, se a gente partir desse princípio, a gente vai entender as outras pessoas. Lógico que tem uns que dão um trabalho um pouco mais, tem um que é um pouco menos. A questão não é quem dá menos ou quem dá mais. O pastor não está aqui para medir o nível do problema que a ovelha pode causar, não! O pastor está aqui para cuidar, independente do problema que está passando, ele vai estar ali para cuidar, para aconselhar, para orar. E isso vai fazer toda a diferença. Você quer ver uma coisa? Você vê que quando Jesus fala das ovelhas, das 99, e de uma que ficou que ele foi cuidar, o que Jesus quer dizer com isso? Que houve uma necessidade de uma prioridade. Não adianta. Se eu tenho ovelha, que graças a Deus está caminhando, está firme na igreja, não é que ela não necessite de uma orientação, não é que ela não necessite, muitas das vezes, de uma visita, não é isso. Mas uma ovelha que porventura não está vindo, não está caminhando, está sofrendo algum problema, alguma dificuldade, aquela você vai dar uma atenção melhor. Porque há uma necessidade dela ter uma atenção melhor para que ela possa ser ajudada no momento difícil da sua vida. Então, muitas das vezes, irmão, nós passamos por situações que não queremos passar.
Infelizmente, irmão, muitos pastores hoje têm o cargo de pastor, mas não exercem a função de pastor. Eu não vou culpar todos, porque a gente sabe, o ministério é muito grande, tem 3 mil, 10 mil ovelhas. O camarada não consegue visitar todo mundo, a gente sabe disso. Para isso ele tem pastores que trabalham com ele, que vai fazer uma equipe de visita. Então, obviamente, dependendo da situação, aqueles pastores vão acompanhar, vão dar suporte para que aquela igreja de grande porte possa atender a demanda. E isso é muito importante, irmão. Entendeu? Então, o pastor precisa cuidar das ovelhas. Pastor precisa estar atento com a necessidade da ovelha. Obviamente, não é o pastor que vai resolver, mas o pastor vai aconselhar, vai orientar, vai orar, e a solução muitas das vezes é através da oração. Jesus vai dar vitória. Nós conhecemos uma pessoa e era uma jovem formada, tinha curso superior, e essa jovem, ela era casada com outro jovem, e eles faziam parte de uma equipe de jovens, eles eram líderes de jovens da sua igreja. Então preste bem atenção no nível do problema. Você vê como é que problemas que muitas das vezes, eu não estou aqui culpando o pastor dessa irmã, não estou querendo culpar ele por nada, só estou falando que você e eu podemos ser instrumentos de Deus para a vida das pessoas. E simplesmente essa jovem, ela teve um problema no seu casamento. Ela já tinha um filhinho e simplesmente aconteceu algo que foi uma decepção muito grande para ela. O que é que aconteceu? O marido dela, com outro casal de jovem, foram chamar para fazer troca de casais. Ela ficou totalmente decepcionada com o marido e naquilo ali gerou um problema de divórcio, que depois o marido ainda se fez de santinho, botando a culpa nela, certo? Ela não tinha culpa de nada, e o inimigo começou a trabalhar na vida dela com o espírito da loucura. Preste bem atenção, você vê que é muito espiritual. O inimigo começou a trabalhar na vida dela com o espírito da loucura. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-la, e quando tivemos a oportunidade de conhecê-la, ela já estava fazendo até tratamento, né? Com alguns medicamentos, como se fosse tratamento para remédio de pessoa que está ficando com problema da cabeça, e tivemos a oportunidade de ir na casa dela, eu e minha esposa. E quando chegamos lá, o Espírito Santo de Deus tocou no coração da minha esposa e disse para ela assim: minha amada, estou te conhecendo agora, é a primeira vez que eu venho na sua casa, mas Deus colocou pelo Espírito Santo eu fazer uma campanha aqui na sua casa de 7 semanas. Você aceita? Ela falou: aceita. E aí o que aconteceu? Minha esposa fez essa campanha de 7 semanas. 7 semanas minha esposa foi na casa dela, durante 7 semanas, um dia da semana ia na casa dela e fez a campanha, graças a Deus. Essa irmã hoje está restaurada, está trabalhando, tem a sua vida com seu filho e está caminhando. O ministério pastoral é isso. O ministério pastoral é a gente estar atento à necessidade das ovelhas. O ministério pastoral é a gente entender que o pastor, eles têm um dever, tem obrigação, é cuidar, é zelar, é fazer aquilo que ele pode fazer de melhor na direção do Espírito Santo. Tem coisas, irmão, muitas das vezes o pastor vai orar por alguém e não sabe o que pode acontecer, mas ele sabe que Deus tem poder para fazer. Porque muitas das vezes você não sabe como lidar com o problema. Muitas das vezes você pega um camarada hoje, aceita Jesus aqui na igreja hoje, e o cara vem para cá e tem 3 mulheres. O que você vai dizer para ele? Não, deixa fulano e fica assim. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer. Pastor não pode intervir nisso. Pastor vai dizer para ele assim: meu irmão, você só pode ter uma mulher só, você não pode ter 3. Mas pastor, qual é que eu vou ficar? Não, essa decisão quem vai ter é você, e quem vai te dar essa direção é o Espírito Santo. E aí vai orar. E o Espírito Santo vai orar, você vai ajudar em oração. Quer fazer uma campanha de oração? Quero, pastor. Quero fazer campanha de oração. Durante a semana, durante 7 dias, de 6 às 7, vamos orar, vamos jejuar, vamos. Porra, o pastor vai orar junto com ele. O Espírito Santo vai dar direção a ele. Porque tem decisões que o pastor não vai intervir. Tem coisas que o pastor pode intervir? Pode, porque o pastor já tem a resposta na Bíblia. Aí ele vai dar a resposta, mas tem coisa que não. Então o pastor, ele abraça a tua causa. Ele abraça o teu problema, ele está ali junto com você, ele vai te acompanhar dentro, lógico, da realidade. Agora, quero abrir um parênteses aqui, irmão. Tem ovelha que está na igreja, ela está passando a luta, está passando por ela, mas ela não conta, pastor.
Porque o pastor não é Deus. Pastor pode ter percepção de algumas coisas. Deus pode revelar algumas coisas ao pastor, mas Deus não revela tudo. Deus não revela tudo. Eu vou provar isso para você na Bíblia. Vou provar para vocês na Bíblia. A Bíblia diz que Samuel era um homem de Deus. Ele foi entregue para ser preparado para substituir o sacerdote Eli, desde que ele era criança, desde que a mãe dele desmamou ele. A Bíblia diz que quando ele era criança, Deus já falava com ele. Deus falou com ele a primeira vez: Samuel, Samuel. Ele pensou que era Eli, se levantou. Eli, o que foi? Ele está me chamando? Não, não está te chamando não. Aí ele foi dormir de novo, Ele disse: Samuel, Samuel. Eli, você me chamou? Eu disse: não, não chamei não. Aí foi para a cama de novo, voltou, foi dormir de novo: Samuel, Samuel. Eli, tu me chamou? Aí ele caiu a ficha de Eli. É Deus falando contigo. Quando ele te chamar, tu diz: pode falar, Senhor, que eu te ouço. Aí ele foi dormir de novo: Samuel, Samuel. Aí ele disse: fala aqui que o servo ouve. Agora vamos lá. Era homem de Deus. Samuel foi criado nos caminhos do Senhor, foi consagrado a Deus. A Bíblia diz que ele era profeta, sacerdote, certo? Ele era profeta, ele era sacerdote, ele era um homem ali e juiz. Ele era um homem que tinha 3 ofícios. E ele era um homem levantado por Deus substituir. A Bíblia diz que Deus mandou ele na casa de Jessé, certo? Mandou ele na casa de Jessé, sendo ele um homem de Deus, sendo ele cheio do Espírito, sendo ele dirigido por Deus. Ele não poderia saber que era Davi que Deus tinha escolhido? Podia. E por que ele não sabia? Porque Deus limita o seu poder sobre o homem. Porque o profeta, eu como pastor, tem momentos que Deus vai me revelar algo sobre a sua vida, mas tem momentos que não. Talvez está na cara aquilo que você está fazendo, mas eu possa não estar vendo. Mas Deus permite, porque Deus quer mostrar para você a minha humanidade. Porque o poder dele, a honra dele, a glória dele, o Espírito é dele, você é dele. E ele revela quem ele quer, porque ele é Deus. E aí, o que ele imaginou, né? Pô, vai escolher um rei, vai escolher um rei grande, bonito. E aí o que aconteceu? Veio os irmãos de Davi, fortão, bonitão. Aí Samuel olhou e acho que é esse aí. Aí Deus falou com Samuel: tu está olhando por fora, eu olho por dentro. Muitas das vezes eu que você possa ser desprezado para alguns, pode ser rejeitado para outros, mas para Deus não. Deus conhece o teu coração. Deus sabe de fato quem você é. Você pode até enganar você mesmo. Você pode até enganar a mim, eu posso até enganar você, mas a Deus ninguém engana. Deus sabe quem nós somos. E ele falou de uma forma muito clara: eu escolho. Quer dizer, você vê, Samuel, sendo homem de Deus, naquele momento não teve discernimento espiritual. Então o que eu quero dizer aqui para você, irmão? O pastor é homem de Deus, se ele tem vida com Deus, sim, mas nem sempre o pastor vai ter uma revelação. Nem sempre o pastor vai ter algo que venha revelado por Deus. Muitas das vezes você tem que abrir seu coração. Muitas vezes você diz: pastor, eu preciso conversar com o Senhor, preciso fazer um gabinete, preciso abrir o coração. Muita gente, irmão, tem problema na igreja, porque não abre o coração para o pastor. Mas quando abre o coração para o pastor, não é para Deus. O pastor é apenas o ministro do Evangelho que conseguiu transmitir para você confiabilidade como homem de Deus, como servo de Deus. É lógico que, infelizmente, irmão, tem pastor que não vigia, né? Faz o gabinete para ovelha, depois vai para a igreja. Irmão, tem irmão aqui que tem um carro preto, só Jesus na vida dele, irmão. Vem confessar o pecado dele, pai. Tem que tomar vergonha na cara. O pastor que faz isso, um cara desse perdeu a direção. O pastor não pode expor ovelha. O pastor não pode expor o que é conversado no gabinete. Aquilo é segredo, é a pessoa, Deus e o pastor. Não tem mais ninguém. Ninguém tem que participar daquilo, não. É só Deus. Por que a pessoa fez o gabinete? Porque a Bíblia diz: quando tu cometeres algum pecado, chama a teu irmão, confessa, para que Deus possa agir de misericórdia. Isso é porque Deus te deu autoridade. O pastor tem autoridade pastoral. Não para anular o teu pecado, mas para te ajudar a sair do problema, para te orientar. Não existe pastor para anular pecado de ninguém. A decisão de se
anos, há 30 anos e não muda. Pô, não aceita conselho de pastor. Ele pastoreia a sua vida. Não aceita orientação de pastor. Ele tem que ser do jeito dele. Não, pastor, comigo é assim, eu nasci na minha casa é assim. Na minha casa, o homem é que fala mais alto. Mulher é sim, senhor, não, senhor. Entendeu? É um Hugo. Não se converte. Vai ter mulher quando? Não vai ter mulher nunca. Porque nem toda mulher vai suportar um jugo desse. Tem que aprender como tratar, a como utilizar. Porque, meu irmão, relacionamento é isso. Ninguém quer se relacionar com pessoas que são grossas, estúpidas, que não respeitam, que não sabem lidar, que não sabem, repensar. É óbvio que em algum momento eu e você possa cometer erros, mas Deus chamou você para viver uma vida abundante na presença dele. Então, pastor, ele tem comprometimento de aconselhar, de orientar, de fazer aquilo que é melhor para a ovelha. Porque a Bíblia diz que vós, pastores, dará conta das vossas almas a Deus. Você sabia? Se eu ensinar algo errado aqui para vocês, sabia que Deus vai cobrar de mim? Cobrar de mim. Se eu ensinar algo errado aqui para vocês. Eu não sei como é que esses camaradas, sabe, está em ministério aí, com 10 mil pessoas, 15 vídeos. Eu já cansei de ver esses camaradas pregar mensagem da palavra. Não, que Jó foi provado, porque Jó não era dizimista fiel. O cara fala uma baboseira desse, não leu a Bíblia nunca, irmão. Um camarada não tem conhecimento teológico nenhum. E aí a ovelha vai e acredita no que o cara fala. Recentemente, um rapaz, até um jovem, abençoado, uma benção a ele, coitado, mas deram orientação errada para ele, não buscou conhecimento da palavra, foi dizer que a mulher de Jó se prostituiu para sustentar Jó. Irmão, como é que a pessoa fala um besteirão desse? Ele falou que o cara que orientou dele não tinha conhecimento bíblico e teológico, o cara desse tem conhecimento nenhum. Então, irmão, cuidado. Nós temos que entender que mesmo, o que a Bíblia fala dos bereanos, Atos capítulo 17, falava dos bereanos, o que os bereanos falam? Que os apóstolos pregavam, e o que eles pregavam, eles viam, se estava na Bíblia. Irmão, seja crente bereano. Crente bereano, acompanha o que está na palavra. Então o professor falou, vou anotar aqui, vou conferir em casa. Vou anotar agora, vou conferir em casa. Ou então vou ouvir a mensagem de novo, vou conferir em casa, tá? Vou ver lá a mensagem. Sabe por quê, irmão? Você não pode ser crente alienado. Infelizmente tem muita gente dentro da igreja alienada. O pastor fala, ele acredita que o pastor fala. É óbvio que o pastor tem a obrigação, dever de preservar e prever e falar a verdade. Mas infelizmente tem uns que não têm esse compromisso. Não tem. Mas eu e você temos que entender que Deus te deu pastores que vos apacente com ciência, com conhecimento e com inteligência. Por que inteligência, irmão? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Por que o cristão ele é inteligente? Porque ele tomou a decisão certa. Ele entendeu que ele precisava de Jesus para remir os seus pecados. Ele entendeu que sem Jesus ele não era nada, não era ninguém. Ele entendeu que só o sangue de Jesus purifica todo o pecado. E ele entendeu que só através de Jesus ele alcança a vida eterna. Então ele se tornou inteligente por causa disso. Você quer ver uma coisa? Tem muita gente aí, irmão, que tem dinheiro, que é rico, que é famoso, e queria dar tudo que ele tem para ter a alegria da salvação que você tem. Queria dar tudo que ele tem para ter esperança em meio à guerra, que eles não têm. Por isso que você vê toda hora, não é pobre só não é só rico não, pobre também. Minha esposa estava contando, recentemente a gente passou no condomínio na Barra, disse que uma empregada doméstica, ela pulou do lado, não sei quantos andares do prédio que trabalhava, porque estava cheia de dívida. O diabo é assim. Quando você está com um problema, ele quer dizer que a solução do teu problema é tu tirar a tua vida. Tu está com problema no teu casamento, ele tira a vida. Tu está com problema financeiro, ele tira a vida. Tu está com problema em qualquer área da vida, tira a vida. Não! Deus é vida! Quem manda você tirar a vida é o diabo. Por isso está lá em João 10:10, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Deus tem vida para você abundante. Deus tem bênção para a sua vida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai agir em áreas da tua vida que Ele vai te surpreender. Creia nisso. Creia nisso. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Como pastor, eu quero profetizar sobre a tua vida. E a bênção que se ministra está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu quero profetizar o versículo do meio. O Senhor te
abençoará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Você crê nisso? Levanta a mão da glória. Glória a Deus. Aleluia. É Deus que diz. É o versículo mesmo aqui da igreja, é esse. O Senhor abençoará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Ah, pastor, criar filho é difícil. Claro que é. Eu já falei. O maior desafio para um homem e uma mulher chama-se primeiro casamento. Segundo desafio, educar filho. Educar no trabalho. Educar não é fácil. Vivendo nos tempos de hoje, irmão, que na nossa época, né? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha isso. Hoje, na nossa época, o adolescente, se ele quisesse fazer alguma coisa na área da prostituição, ele ia lá na banca de jornal para ver se tinha alguma revista pornográfica. Eu não vou falar aqui para não fazer marketing. Ia ver uma daquelas revistas que aparecia a mulher pelada, ele ia lá para ver se tinha lá para ver. Hoje não. Ou quando era esse, ele pegava uma revista dessa, comprava e guardava embaixo da cama dele, para ele ficar vendo essas coisas. Hoje não, hoje bota na internet ali, só vai botar ali. Ou qualquer coisa que você botar ali vai puxar a prostituição. Vai ter vídeos, vai ter. Aí eu posso falar se você quer do teu pai, o pai e a mãe? Sim, claro, claro. Mas A quem Bíblia não diz, é adulto? a Bíblia diz, vós, pai, vós, filho, obedeceu aos nossos pais. E muitas das vezes os pais, filhos não querem se submeter à educação do pai. E a culpa não é do pai, porque, meu filho, temos que entender uma coisa: o pai orienta, como o pastor orienta. Quantas vezes o pastor orienta a ovelha? Meu filho, não faça isso, minha filha, não faça isso, e a ovelha não quer ouvir. Quebra a cara, a culpa é do pastor? Não, a mesma coisa é filho. Você orienta o teu filho: meu filho não é assim, minha filha não é assim, meu filho é desse jeito, e ele quer seguir o seu próprio caminho. Ele quebra a cara, a culpa é do pai? Não. Temos que entender, irmão, que Deus vai dar a direção, Deus vai agir, Deus vai operar, porque, meu irmão, não adianta. Está passando várias coisas. Pastor, como é que Abraão criou Isaac educadamente? Ismael não criou? Deus criou Isaac, Abraão criou Isaac, Ismael foi cuidado por Deus. Foi rebelde e foi expulso do... Não, mas ele foi cuidado. Você não conhece a história de Isaac. Deus disse para ele, disse para a mãe dele, ele seria uma grande nação e da sua nação, da sua parentela, sairia 12 príncipes, que representam os árabes hoje. Ele não foi abandonado não. Deus estava cuidando, porque quem permitiu que ele saísse ali da cidade do seu pai foi o próprio Deus. Porque quando Sara falou para Abraão, não convém que Ismael participe da herança que é tua, que é de Isaac. E ele disse assim: não posso fazer isso. E Deus foi e disse para ele: faz o que tua mulher mandou. Porém, quando a Bíblia diz que Ismael saiu, ele e a sua mãe, Agar, ele chegaram a determinado ponto, Agar pensou que ele ia morrer, ela foi para uma distância de um tiro, ficou numa árvore olhando seu filho para morrer, e aí apareceu um anjo de Deus, e disse: eis que o teu filho não morrerá. E deu a ele água, e deu a ele de comer, e levou ele até onde ele levar. E disse: olha, do teu filho sairá uma grande nação, e dessa nação virá 12 príncipes. Irmão, não estamos aqui para questionar o que Deus faz, porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele sabe todas as coisas. A questão toda não era essa. A questão toda é que a promessa era para Abraão e Sara. Abraão não era para Abraão e Agar, era para Abraão e Sara. E Deus vai cumprir a palavra que ele disse, do jeito que ele disse, porque ele é Deus. Ele tem o tempo da vida, não sou eu e você. Eu e você apenas estamos aqui para fazer aquilo que Deus manda e obedecer o que Deus manda, para que a gente tenha uma vida abençoada. Quando você vai ler, quando Deus fala com Isaac mais à frente, quem está lendo, nós estamos lendo esse mesmo livro de Gênesis, Deus disse o que para Isaac? Isaac, anda na minha presença, seja obediente como Abraão teu pai, porque eu fui o Deus do teu pai, que me obedeceu, que cumpriu os meus mandamentos, as minhas leis e os meus estatutos. Se tu fizer o que teu pai fez, eu também serei contigo. Irmãos, precisamos entender uma coisa: a obediência na vida, ela é fundamental. Isso é princípio estabelecido por Deus. Filho que não obedece pai e mãe vai sofrer. Ovelha que não obedece pastor que está dentro da palavra vai sofrer. Pessoas que vivem na sociedade, não querem se submeter às leis da sociedade, vai sofrer. Porque, irmão, Deus é Deus de princípio. Deus estabelece princípio.
E a prova que Deus estabelece princípio, quando você lê lá em Timóteo, o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz. Antes de tudo, ou seja, antes de tu orar pela tua mulher, pelo teu filho, pela tua família, pelas pessoas, orai pelas autoridades constituídas por Deus. Então temos que orar pela autoridade. Ah, pastor, o cara ali é político, o problema dele com Deus, o problema não é meu. Eu tenho que orar por ele. Para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê discernimento, para que Deus entre na vida dele, para que Deus liberte ele, para que Deus salve ele. Eu não estou aqui para julgar a autoridade, estou aqui para orar pela autoridade. Porque o julgar já é natural do homem. Nós temos que entender, querido, que Deus te chamou para orar, para interceder. E para isso Deus chamou você, porque Deus tem bênção para você. Quando você ora, Deus age no mundo espiritual para te dar bênção, para te dar vitória. Quantas pessoas hoje aí não acreditam no presidente que estamos aí hoje? Quantos não acreditam? Quantos não acreditam? Acreditaram num bandido que ficou lá quase 16 anos no poder? Quantos estão acreditando que aquele bandido prestava até hoje? E está mais do que provado. E nós temos hoje uma oportunidade que Deus está dando à nossa nação, ao nosso país. Quem é primeiro Quem lugar na sabe sua vida, disso? pastor? Quem é primeiro lugar na sua vida? Oi? Quem é primeiro lugar na sua vida? Primeiro lugar? Ah. Em primeiro lugar é Jesus, claro. Ah. Jesus. Então precisamos entender, olha só, quando a gente prioriza Jesus, tudo Nós faz amamos diferença. Deus. Quando a gente coloca Jesus acima de tudo e de todos, tudo faz a diferença. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que ama filho mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama pai mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama qualquer outra coisa mais do que a mim não é digno de mim. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse bem claro, ele falou, o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Queremos entender uma coisa, quando você tem Cristo acima de tudo, você entende a autoridade pastoral, você entende que Jesus é o pastor dos pastores, e você entende que precisa se submeter à vontade de Deus. Então quando você se submete à autoridade do teu pastor, você se submete à autoridade de Deus. É lógico, como eu já falei aqui quando eu comecei a mensagem, o pastor tem que estar alinhado com a palavra. Se ele não estiver alinhado com a palavra, perdeu a direção. E se perdeu a direção, Deus já não permite que aquela autoridade sobre a tua vida vá gerar algum dano. Então, irmãos, que eu e você tenha esse discernimento. Quando a palavra de Deus diz assim, eu vos darei pastores, é Deus que deu pastor. Pastor é constituído por Deus. Pastor é constituído por homem. Pastor foi Deus que criou, foi Deus que chamou, foi Deus que capacitou. Eu tenho um pastor que eu conheço, é uma bênção a ele diz assim, irmão, nós não consagramos pastor, nós reconhecemos o ministério, porque quem consagra é Deus. E é Deus que consagra. Tem quantos, você sabe, que estão até na igreja, que tem até o título, que tem até o nome, mas que não são de fato. Cabe a Deus julgar cada um. Cabe a Deus fazer o que precisa ser feito com cada um. Que eu e você possa refletir sobre isso. Que o pastor é uma autoridade constituída por Deus. Amém? Você pode dizer comigo assim? Pastor é autoridade constituída por Deus. Então, meu irmão, é Deus constituído. Ah, pastor, eu estou com um probleminha, o pastor lá falou uma coisa e agora falou outra. É problema dele com Deus. Tudo que vocês fazem aqui, ainda que vocês possam ter uma consideração, um carinho do pastor, mas façam para agradar a Deus. Porque se tudo que vocês fizerem para agradar a Deus, vai dar certo. Mas tudo que vocês fizerem para agradar o pastor, pode dar errado. Amém? Quando você procura agradar o seu pastor, mas está alinhado com Deus, aí Deus aprova. Mas quando você procura agradar o seu pastor, mas não está alinhado com Deus, Deus não aprova. Vou te dar um exemplo. Você convida o pastor para almoçar na sua casa. Não tem problema. Você tem problema. Não tem problema. Mas Deus manda você convidar o irmão que mais te perturba da igreja para almoçar na sua casa. Tudo convida. Aí não tem problema. Você está entendendo? Deus não faz acepção. Se Deus mandou você convidar o pastor, você não está convidando o pastor simplesmente pelo fato dele ser pastor, não. Porque você criou um carinho, né? Um laço, né? De amizade. Mas muitas das vezes, aquele irmão da igreja, que muitas das vezes, né, perturba, cria problema, cria caso, é problemático, e Deus manda você convidar ele para almoçar na tua casa também. Tu tem que levar, porque se tu não levar, aí tu vai prestar conta com Deus. Porque tu está mais preocupado em agradar o pastor do que fazer a vontade de Deus. Entendeu como eu estou colocando? Então, irmãos, aqui eu procuro instruir vocês aquilo que a Bíblia ensina.
Porque nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para servir a homem. O pastor, ele vai ter autoridade sobre as ovelhas quando ele faz aquilo que está alinhado na palavra. Se ele não faz, é problema dele. Eu vou te dar um exemplo aqui para vocês também que é muito importante. Às vezes o pastor pega o dinheiro do dízimo, da oferta da igreja e usa para gastar para ele, para botar no bolso dele, para comprar casa para ele, carro para ele. É problema dele com Deus. Quando você deposita teu dízimo e tua oferta aqui, tu está depositando para Deus. Se o pastor que está administrando a igreja está usando o recurso de forma errada, quem vai prestar conta com Deus é ele. Não deixe de ser dizimista na casa do Senhor por causa desse tipo de situação. Não deixe. Não deixe, porque é onde o inimigo vai trabalhar na tua vida para poder criar situações contra você. Então, não dê legalidade ao inimigo. Faça aquilo que agrada a Deus e Deus vai agir em teu favor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Estamos chegando ao término. Oi? Louvado seja o nome de Deus. Deus é tremendo. Pai Senhor, todo mundo. Amém. Amém. Fica de frente para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Obedecer vossos pastores e sujeitai vós a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Amém. Fecha não. Fala qual livro que você está lendo, o versículo e o capítulo. Tiago, Não, versículo 17. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Ajuda a ovelha aí, pastor. Ah, porque virou a página. É, Porque virou a página, né? Hebreus 13, 17. Fala aí. fala aí. Hebreus 13, 17. Lê de novo. Obedecei a vossos pastores e sujeitai vós a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não tremendo, porque isso não vos será útil. Amém. Glória a Deus. Feliz dia do pastor. Amém. Essa ovelha é mais novinha que a gente tem. Agora, antes de encerrar o culto, eu quero chamar o irmão Cristiano para fazer uma oração pela vida do nosso pastor, amém? Isso. Obrigado. Pastor Cristiano. Estende as mãos. A igreja pode pedir a mão para lá. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, mais essa oportunidade que tem nos dado, Senhor, de escutar o Teu Filho, Pai consagrado pastor por Ti, Senhor, um homem de Deus, Pai, um homem de oração, um homem que Te busca, Pai, que Te obedece, Senhor. Continua trabalhando na vida do pastor Evaldo, Senhor. Engrandeça ele, Pai, para que ele possa apacentar suas ovelhas, Senhor. Toma ele nas Tuas mãos, Senhor. Abre as portas, Senhor, onde precisa abrir, Senhor. Porque eu creio que ele é um homem que Te busca, é um servo Teu, Senhor. Eu sou muito grato de estar aqui nessa igreja, ainda que pequena, mas cremos, Pai, que essa igreja vai ficar grande e que vai ser mandado muitas ovelhas sobre esta casa, para que seja cuidado pelo Teu pastor, Pai, pelo Teu filho, Senhor. Abençoa ele, Senhor. Dá livramento para ele em todas as áreas da sua vida, Senhor. Abre o entendimento dele, Pai, cada dia mais, Senhor. Dá a ele inteligência, sabedoria, para que ele possa conduzir cada culto, cada palavra, cada escola bíblica dominical, segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Estamos chegando ao término. Está conosco aqui a irmã Tatiana, é um prazer. Está conosco o João também, que é uma benção. João Batista. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Não, vai dar a benção agora, só um minutinho. Recebe a benção aqui. Não tem a benção ainda? Tem aqui, ó. Então, irmãos,
Deus deu a você uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que Deus continue a renovar as tuas forças. Que Deus continue abrindo portas. Que Deus continue te surpreendendo. Que Deus continue te guardando, te livrando de todo mal. Que essa semana seja uma semana de bênção abundante na sua vida, na sua casa e na sua família e no seu trabalho. Em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos e tudo que foi ministrado tome posse. O amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do seu Filho Jesus Cristo, as terras e doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja